Irmãos, segundo aos Coríntios, capítulo 2, do verso 14 ao verso 17, diz assim: Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Para estes, somos cheios de morte, para a morte, mas para aqueles, aroma de vida para a vida. E quem está preparado para essas coisas? Porque não somos mercenários da palavra de Deus, como tantos outros, mas falamos em Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, obrigado pela tua santa palavra e por esse momento privilegiado que nós temos de compartilhar um pouco a respeito dela. E pedimos que o Senhor abra o nosso coração para recebê-la com alegria, com entusiasmo e para, acima de tudo, obedecê-la, Senhor. Que nesses minutos em que vamos meditar um pouco mais sobre a tua palavra, o Senhor ilumine a nossa mente, aqueça o nosso coração, para que possamos ser melhores cristãos a cada dia. Tem misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estava pensando sobre como a Bíblia aborda de maneira tão ampla os 5 sentidos humanos: o olfato, o tato, o paladar, a visão, a audição, e como há uma abundância tão grande de referências aos 5 sentidos nas Escrituras, e como também eles são exemplos. Os 5 sentidos podem ser exemplos de coisas boas e de coisas más na nossa relação com Deus. Então, guiado pelo Espírito, creio eu, nós vamos começar uma nova série hoje de 5 sermões, um sermão sobre cada um dos sentidos que nós temos. E hoje nós vamos falar sobre a adoração, os 5 sentidos na adoração cristã, e vamos focar no olfato. O olfato é o cheiro, né? É aquilo que a gente consegue discernir, aqueles cheiros que a gente consegue discernir, tá? E é interessante que o olfato faz parte da nossa existência, e a gente às vezes lembra de um momento bom na vida, quando sente o cheiro bom de uma planta, cheiro de terra molhada, né? Que para muitos faz até espirrar, que muitas vezes é o meu caso também, mas um perfume de alguém conhecido, que a gente passa pelo centro, fulano ou fulana usa sempre esse perfume, um cheirinho de comida, boa comida, nos faz encher a boca d'água, né? E o olfato está muito presente na nossa vida, como os outros 4 sentidos, mas hoje nós vamos focar no olfato. Os 5 sentidos, irmãos, humanos foram criados por Deus para que nossa existência na Terra seja muito mais interessante e segura. Não é ruim quando o nosso nariz está entupido, quando nós estamos gripados, resfriados, a gente não consegue sentir os cheiros, e às vezes a gente não consegue nem falar direito, porque está com o nariz entupido, né? E a gente não sabe se a comida está com cheiro bom, se o perfume está adequado. É muito ruim, né? É muito ruim, a gente não estou sentindo cheiro de nada, né? Não é legal, mas é bom e traz segurança o olfato. Por exemplo, o olfato é bom porque a gente pode sentir os bons cheiros da vida, de uma planta, de rosas, de perfumes, de pessoas que nós gostamos, de lugares específicos, mas pode também trazer-nos segurança quando a gente sente o cheiro do gás de cozinha vazando, né? Que o gás de cozinha, na verdade, tem esse elemento que exala esse cheiro, que o gás mesmo não tem cheiro, esse gás de cozinha, para que a gente saiba que está vazando, porque senão a gente, quando se desse conta, desmaiaria e provavelmente morreria ali. Então a gente sente o cheiro de alguma coisa queimada aí.
esqueci o arroz queimou, esqueci o arroz no fogo e queimou. O que aconteceu comigo, né? O arroz, o cuscuz, e não é nada legal, né? Comer arroz queimado, cuscuz queimado, mesmo que a gente tire aquela parte que não queimou, o cheiro fica impregnado ali. Então, o cheiro, o olfato serve para que a gente tenha mais prazer na vida, mas também serve para a nossa segurança, tá? E Deus criou isso. Também pelo olfato podemos sentir o cheiro agradável das plantas, das flores, de uma pessoa por quem nos apaixonamos, de lugares que conhecemos e de bons momentos que vivenciamos. Um cheiro forte e agradável pode trazer inúmeras boas memórias à nossa mente, e aquele cheiro fica registrado em nossa memória, despertando todo tipo de boas emoções todas as vezes que o sentimos. E é interessante que o olfato é o sentido dos 5 que aciona a nossa memória mais rapidamente. Às vezes a gente vê alguém, aí pensa, eu conheço essa pessoa de algum lugar. Aí fica matutando, né? Acontece muito comigo. Às vezes eu encontro com alguém, o pessoal, oi professor, como é que vai? Aí eu, tudo bem, a gente se conhece de onde, né? Às vezes eu vou pregar na igreja, todo mundo está me vendo, mas eu não consigo decorar o rosto de todo mundo, né? Então, as pessoas se apresentam, eu pergunto, a gente se conhece de onde? Eu desenvolvi essa tática. Mas o olfato não. Quando a gente sente o cheiro de algo, rapidamente a nossa memória é acionada. Dos 5 sentidos, o olfato é que aciona a nossa memória mais rápido. Garotada, vamos lá, prestar atenção para cá. Hora de conversar é depois do culto, tá certo? Depois. A vida sem Deus é marcada por uma vida mal cheirosa. A Bíblia traz esse significado. E eu vou dar 5 exemplos para vocês. Primeiro, legião, aquele grupo, né, aquele conjunto de aproximadamente 6.000 demônios, chamado de espíritos impuros ou espíritos imundos, que habitavam aquele pobre coitado lá em Gadara, pediu a permissão de Jesus para ir para os porcos. Por muitas vezes os demônios são comparados com espíritos impuros ou espíritos imundos, e eles não pediram para ele entrar nos cavalos, nas ovelhas, não sei, nos cachorros, mas nos porcos. Os demônios trazem a ideia de sujeira, de contaminação, de impureza. Aliás, um dos nomes do diabo, Beelzebul, significa Senhor das moscas. E mosca não dá em lugar limpo, dá em lugar sujo, né? O diabo tem essa característica. Segundo exemplo, Sodoma e Gomorra foram destruídas com fogo e enxofre. Enxofre é um material que cheira muito forte, cheira muito mal. Terceiro lugar, o inferno também é um lugar que tem enxofre, cheiro de enxofre, conforme Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Algumas pequenas coisas, se não forem retiradas da nossa vida, podem produzir um mau cheiro, conforme Eclesiastes 10:1, que diz: as moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se estrague e produza mau cheiro. Do mesmo modo, um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. É a ideia de que, às vezes, um detalhe pode botar a coisa toda a perder. Jesus, o Novo Testamento fala disso como um pouco de fermento levando a toda a massa. A mosca no perfume pode tirar todo o cheiro do perfume, fazer como se o perfume apodrecesse. Em quinto e último exemplo, mau cheiro na Bíblia também é sinônimo de morte. E não somente na Bíblia, né? Em Isaías 34:3, nós vemos o seguinte: os seus mortos serão jogados fora, e o mau cheiro dos seus cadáveres subirá, e os montes se derreterão com o seu sangue. Quando a gente está passando por algum lugar descampado, e a gente vê que tem um monte de urubus voando por ali, porque tem uma plantação ali, tem um lugar, é um lugar de cultivo de muitas flores cheirosas,
ou é porque provavelmente tem cadáveres ali, ou mau cheiro, animal morto. É animal morto, né? E os urubus dão o sinal de que há morte ali ou haverá morte. E os cadáveres de humanos ou de animais, se não forem sepultados, vão começar a cheirar mal. Até o próprio Lázaro, né, mencionado na Bíblia, ele estava morto há 4 dias e já sepultado. Quando o Senhor Jesus mandou que retirassem a pedra do seu sepulcro, o texto de João capítulo 11 diz que ele já cheirava mal, ou seja, Lázaro já tinha entrado em estado de putrefação. A carne dele estava começando a apodrecer. E às vezes, irmãos, a gente se julga muito bom, né, na vida, muito dono da razão, muito dono da verdade, mas se a nossa geração não for a geração do arrebatamento, e se nós viermos a morrer, é isso que vai acontecer com a gente. Nós vamos morrer, nós vamos ser sepultados e vamos ser comidos por bichos. Significa que a nossa vida deve ser vivida para Deus, porque nós não somos muita coisa além de um pedaço de carne que, se passar um dia sem tomar banho, ou talvez algumas horas, dependendo do que a gente estiver fazendo, né, a gente já começa a cheirar mal. A Bíblia indica de maneira tão palpável, né, de maneira tão didática, os ensinamentos do Senhor. Qualquer criança sabe que não deve chegar perto de alguma coisa que está cheirando mal. Qualquer criança pode avisar para a mãe, né, que está cozinhando: ó, mãe, está queimando aqui, porque sente o cheiro, mesmo sem ela saber cozinhar. E nós, irmãos, que muitas vezes nos julgamos os donos da razão, os sabichões, os donos da verdade, somos pó, e para o pó voltaremos. Mas a vida com Deus é o contrário de uma vida mal cheirosa. Eu vou dar 2 exemplos só por enquanto. A vida com Deus é caracterizada pela higiene, pela limpeza e por aromas agradáveis. Na lei do Senhor, do Pentateuco, há 2 leis, e tantas que eu poderia mencionar aqui, que fazem menção à limpeza, à higiene. Por exemplo, no Israel antigo, quando as pessoas tinham que fazer suas necessidades, precisavam defecar, elas não podiam fazer aquilo no arraial, atrás da sua tenda, por exemplo. Não, elas tinham que sair do arraial, levar uma pazinha junto consigo, lá fora do arraial, porque tinha o arraial era como se fosse um grande acampamento, tá? As casas eram essas tendas, e lá fora do arraial é que elas podiam fazer suas necessidades, e enterravam uma pazinha, que nem os gatos fazem. Essa lei está no Deuteronômio, capítulo 23, do verso 12 ao verso 14. Por quê? Porque Deus é o Deus de toda limpeza, de higiene, de saúde, e se aquilo ali virasse, se cada um deles resolvesse fazer suas necessidades no quintalzinho de casa, aquilo ia gerar mosca, bicho, doença e consequentemente morte. Outra lei muito interessante que o Senhor estabeleceu em Levítico 12:3, e que os judeus vêm praticando até os dias de hoje, é a circuncisão. Todo menino judeu é circuncidado ao 8º dia de vida. A circuncisão é como o que a gente chama hoje basicamente de uma cirurgia de fimose, só que é mais invasiva, né? Digamos assim, arranca um pedaço maior de pele do menininho de 8 anos. E, é claro, as crianças vão entender quando crescerem mais, mas todos nós sabemos o que significa. Significa maior higiene, maior capacidade de lavar o próprio corpo e, consequentemente, de manter a sua saúde, a sua higiene melhor. E pasmem, não é coincidência, de todos os grupos pesquisados no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o grupo de mulheres que tem o menor índice de câncer de colo de útero é o das mulheres judias.
Por quê? Porque são casadas com homens circuncidados, que naturalmente conseguem lavar melhor o seu próprio corpo, por causa da circuncisão. Eu não acredito que isso seja coincidência, irmãos. Eu não estou dizendo que nós, que não somos circuncidados, não conseguimos fazer uma boa higiene. Não é isso. Não é isso. Mas, por causa da circuncisão, eles conseguem se higienizar melhor. Pelo menos com mais facilidade. No texto que nós lemos, de 2 aos Coríntios 2, do 14 ao 17, há pelo menos 3 importantes lições em relação ao olfato. A primeira delas é que, está no verso 14, o conhecimento de Cristo é como um bom aroma que os cristãos manifestam por onde passam. Imaginemos então que a gente está saindo para trabalhar e a gente coloca aquele perfume bem forte, toma banho, tomou café da manhã, fez o que tinha para fazer, e a gente coloca um perfume bem forte, e a gente vai passar num lugar, vai trabalhar num lugar onde somente nós estamos com perfume. Todo mundo está tomando banho, já tomou café, mas só a gente está perfumado. Vamos imaginar que isso aconteça. Então, enquanto a gente vai passando e a nossa sala seja no final do corredor lá da empresa, a gente vai chamar muita atenção. Nossa, está cheiroso, está cheirosa. Irmãos, metaforicamente falando, nós devemos ser assim. E o nosso cheiro principal não deve ser o nosso perfume, nem os cremes, tantos cremes que as mulheres usam aí, né? Não, isso é importante, isso é bom, isso não é errado, não tem nenhum problema, portanto que não haja exagero. Mas, Maria, por favor, o mais importante é que nós sejamos reconhecidos pelo cheiro de Cristo. Ou seja, a nossa própria vida é como um perfume que exala o cheiro de Cristo. Por onde a gente passa, as pessoas vão nos identificar. Garotada, vamos lá, presta atenção. Por onde a gente passa, a gente deve chamar atenção para Cristo, não para nós. Por que você age assim? Por que você não aceita suborno? Por que você não aceita propina? Por que a gente não faz aqui uma maracutaia no trabalho? Porque eu sou cristão. É por isso. Porque eu não concordo com isso. Porque isso não é correto. Porque isso não é honesto. E aí vão tentar nos convencer, como já tentaram me convencer também. E aí ele diz, não, eu sou cristão, eu não faço isso. E assim, nesses momentos, a gente exala, figurativamente falando, um bom perfume de Cristo. Em segundo lugar, a segunda lição que esse texto nos passa sobre o bom aroma de Cristo é que somos o bom aroma de Cristo para os salvos e para os perdidos. Para cada público nós transmitimos uma mensagem, conforme o verso 15. Entre os que estão perecendo, ou seja, entre aqueles que não servem a Deus ainda, transmitimos a maravilha da salvação e o que de bom eles estão perdendo por não serem cristãos, por não servirem a Cristo. Ser crente é a melhor coisa do mundo. É esse perfume que a gente deve exalar. É essa mensagem. Paulo chamou isso no texto de cheiro de morte, porque as pessoas que não servem a Cristo estão sempre com medo de morrer. E às vezes a gente até diz assim, né? Olha, se a gente não se vê mais nessa terra, senão vira a boca para lá. E tem gente cheia de superstições, e bate na madeira, e diz isso, aquilo, outro. Irmãos, com os cristãos, não é assim que acontece, pelo menos não deve ser. Não é que a gente vai querer se matar, dar feito louco por aí, comer tudo que não pode, fazer tudo que não pode e se complicar a própria saúde. Não, é porque a gente sabe, como Kelly leu no início, explicou, conforme Eclesiastes 3, nossa vida está nas mãos de Deus.
Nossa vida pertence a Ele. Ele nos chama quando Ele nos quiser. A vida pertence a Deus. Não somente a dos cristãos, mas a dos incrédulos também. Entre os que estão sendo salvos, entre nós, estamos sendo salvos, esse cheiro serve como um compartilhamento de alegria da comunhão cristã. E lembramos um ao outro de que essa comunhão será plena no céu. Isso é chamado no texto pelo apóstolo Paulo de aroma de vida. Veja a diferença. Quem não serve a Cristo é chamado de cheiro de morte. Quem serve a Cristo é chamado de aroma de vida. Aroma já significa bom cheiro. Nós temos o cheiro de vida, porque nós estamos banhados pela vida eterna. Nós estamos já desfrutando da vida eterna. Se um dia a gente morrer, a gente não for arrebatado, nós teremos passado incrivelmente, quebrando as leis da lógica até, da vida para a vida, ao invés de que outros passam da vida para a morte. Nós já passamos da morte para a vida, e agora passaremos dessa vida aqui, temporária, para uma vida que não terá fim no céu. E a terceira lição sobre o aroma que essa passagem nos traz é no versículo 17, quando Paulo diz que nós não somos mercenários, ou que nós não mercadejamos a palavra de Deus, ou que nós não negociamos a palavra de Deus. A palavra correta aí é mercadejar mesmo. E o que era isso? Lá em Corinto, para onde Paulo escreveu essas duas cartas, havia 2 portos, e nesses portos se transportavam de tudo. Entre esses produtos, bebidas alcoólicas. E aí tinha alguns malandros lá. A malandragem não foi inventada no Brasil, pasmem, que diluíam, pegavam aquela bebida pura, tiravam um pouco e completavam com água. E aí dava aquela misturada, e ao invés de ser 100% pura aquela bebida, era misturada com 30% de água, 70%, e assim eles iam ganhando um pouco mais de dinheiro. Essa corrupção ficou conhecida como mercadejar. Eles começaram a dizer: não, mas isso é normal, isso é do mercado, isso faz parte, isso a gente aprende a fazer no mercado, isso faz parte das vendas. E aí Paulo diz que a gente não faz isso com a palavra de Deus. A gente não mercadeja, ou seja, a gente não mistura a palavra de Deus com elementos que não fazem parte da doutrina cristã, como muitos infelizmente fazem por aí. E é interessante que quando a bebida era adulterada, ela tinha um aroma diferente e consequentemente um sabor diferente. Obviamente, se você pega um suco de uva, desses que a gente toma na ceia, que eu gosto bastante, a gente compra aquele suco de uva tinto, suco de uva integral, e aí se a gente mistura com água, já fica mais fraco, não fica o mesmo gosto, nem fica o mesmo cheiro. Com a palavra de Deus, irmãos, nós devemos ler e acreditar nela plenamente como ela está escrita, e pregá-la também com a devida fidelidade. Eu já ouvi muita gente dizendo por aí que todo pastor deveria ser psicólogo, mas eu nunca li isso na Bíblia. Eu já vi por aí gente dizendo que todo pastor deveria fazer um curso de administração de empresas, mas eu também nunca vi isso na Bíblia. Embora o nosso trabalho também seja como uma espécie de administrador, embora lidamos com aconselhamento, com o público, mas as nossas ferramentas não advêm da psicologia, da administração secular. As nossas ferramentas vêm da palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Nós não devemos fazer do púlpito um consultório de psicologia. Nós não devemos fazer do púlpito um palanque político, como muitos fazem. Infelizmente muitos farão no próximo ano. Não, mas aqui nós não faremos. O púlpito é o lugar de anunciar a palavra de Deus,
com fidelidade e com pureza. Só a palavra de Deus e toda a palavra de Deus. Essas são as 3 lições que esse texto nos fala sobre o aroma, os bons cheiros e os maus cheiros da nossa relação com Deus. Mas não para por aí. Eu quero dar brevemente mais alguns exemplos aos irmãos, de maneira geral, do que a Bíblia fala sobre o olfato e a nossa relação com Deus. Em primeiro lugar, o cheiro do pomar do jardim do Éden. Irmãos, eu gosto muito de frutas. Como tudo quanto é tipo de fruta. Deveria comer mais, inclusive. Mas imagine aí, você que gosta de manga, a gente passa às vezes, né? Vê aquela mangueira com aquelas mangas rosa desse tamanho, madura, diz, meu Deus, na estrada às vezes eu vejo, vai cair, ninguém vai comer, a gente fica lambendo os beiços, né? Fica com a boca cheia d'água, cajuzinho cortado com sal, olha que delícia. Eu gosto demais. Água de coco, geladinha, num dia quente, como está fazendo calor, na praia, olhando para o mar, que maravilha. Às vezes vou no mercado, sinto o cheiro das frutas. Imagina como não devia ser cheiroso, irmãos do Jardim do Éden. Sem pecado, todas as frutas sem agrotóxicos, todo tipo de fruta que já deve ter sido extinta, inclusive. Fruta que nem tem na nossa região. Tudo gostoso. Tudo com embalagem que o Criador fez. E algumas a gente come com embalagem em tudo, né? Vamos dizer assim, caju a gente pode comer com tudo. Manga, eu não conheço ninguém que come casca de manga, não. Nem casca de jaca, né? Mas crua pelo menos não. Mas imagina aquele cheiro. Aquele cheiro, irmãos, apontava para a perfeição da criação divina. Deus criou tudo perfeito. O homem pecou e estragou tudo. Se hoje as frutas são cheirosas, saborosas, imagina no Éden, sem o pecado. Segundo exemplo, é após o dilúvio. Noé ofereceu uma oferta de holocausto ao Senhor. O holocausto é queimar o animal completamente. Assar e não deixar, não é fazer churrasco, é queimar ele completamente. E em Gênesis capítulo 8, verso 21, relata que aconteceu o seguinte: o Senhor sentiu o aroma suave e disse em seu coração: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do seu coração é má desde a infância. Nem tornarei a ferir de morte todo ser vivo como acabo de fazer. Então, logo após o dilúvio, quando Noé ofereceu aquele sacrifício, aquele holocausto a Deus, com animais cerimonialmente limpos, Deus se agradou e prometeu que nunca mais mandaria um dilúvio. Então, por mais que chova forte, nunca mais vai haver um dilúvio. Terceiro exemplo, no tabernáculo, que era uma tenda móvel, tipo um circo, só que não era naquele formato redondo, né? Era no formato assim, desse salão. E no tabernáculo e no templo havia incenso, havia carne assada que os sacerdotes comiam, havia holocausto e havia oferta de libação. Libação era uma oferta de temperos que se derramava sobre a carne. Em 2 Timóteo 4,10, falando sobre a sua própria morte, Paulo diz que já estava para ser derramado como oferta de libação. Ele sabia que a própria vida dele seria uma oferta para Deus, a sua morte seria uma oferta para Deus. E no tabernáculo e no templo, quem ia prestar um culto ao Senhor ali, sentia todo tipo de aroma. Sentia cheiro de carne assada, sentia cheiro de aqueles bons temperos, de incenso, e tudo aquilo remetia à adoração ao Senhor. Veja como Deus explica as coisas de maneira simples, né? As pessoas sentiam o cheiro e se lembravam que tinham que oferecer alguma coisa para Deus. Quarto exemplo, os bons cheiros também são importantes no ato conjugal. Sim,
E a Bíblia fala sobre o ato conjugal de uma maneira pura, de uma maneira limpa, de uma maneira que glorifica a Deus. Vocês sabem que o livro de Cantares de Salomão, ou o Cântico dos Cânticos, como tem algumas Bíblias, relata o ato conjugal entre Salomão e a sua mulher mais amada, a Sunamita. Algumas Bíblias traduzem como Sulamita, mas o mais provável era que Sunamita seja a tradução correta, e não era o nome dela. Sunamita é porque ela vinha de uma região chamada Sunem, que era uma região de sol forte, lá perto de Israel, e ela devia ter a pele queimada do sol, ela era um pouco morena. O texto bíblico diz isso. Então, os bons cheiros também fazem parte da paixão sensual. No capítulo 1, verso 3 de Cantares, a Sunamita diz para Salomão: suave é a fragrância dos teus perfumes, teu nome é como perfume que se derrama, por isso as jovens te amam. Veja, ela estava apaixonada e reconhecia que Salomão era um homem cheiroso, e reconhece a importância disso no ato conjugal. Depois ela não toca mais no assunto, mas Salomão fala 3 vezes ainda sobre o cheiro dessa mulher. Ela devia ser uma mulher muito cheirosa. No capítulo 2, versículo 13, Salomão escreveu: a figueira começa a dar os seus primeiros figos, as vinhas estão em flor e espalham a sua fragrância. Levanta-te, minha amada, minha bela, e vem. Ele a queria, sexualmente falando. Ele sabia que ela estava pronta, ela estava cheirosa, e ele diz: levanta e vem. No capítulo 4, verso 10, ele continua dizendo que ela é cheirosa e como isso é importante. Ele diz: quão deliciosos são os teus afagos, minha irmã, minha noiva. Teus afagos são melhores do que o vinho, e a fragrância dos teus perfumes supera a todos os aromas de especiarias. Eita, que eu me apaixonava. Disse que ela era a coisa mais cheirosa que tem no mundo. Imagina como ela se sentiu. Por fim, a última menção que Salomão faz do cheiro da sua mulher amada é no capítulo 7, versículo 8. Ele diz: subirei a palmeira e colherei os seus frutos, sejam os teus seios como os cachos da videira, e o aroma do teu fôlego como o das maçãs, e os teus beijos como bom vinho. Não dá, irmãos, não dá para beijar com a boca fedendo, né? Não dá certo. Não dá certo, vai estragar o negócio. Isso aí tem Listerine, a gente escova os dentes, e isso faz parte da experiência humana, das coisas boas que Deus nos deu para desfrutar. Salomão faz menção disso aqui. Alguns estão bem encabulados, mas é a Bíblia, é a palavra de Deus. É capítulo 7, versículo 8, para vocês lerem depois com mais calma. O fôlego dela, ou seja, ela tem um cheiro bom na boca, tá? Quinto exemplo: o menino Jesus recebeu como presente, além de ouro, incenso e mirra dos magos, dos sábios. Ouro a gente sabe como é, não é cheiroso, mas incenso sim, e mirra mais ainda. Mirra, eu já cheirei mirra. Mirra é um perfumezinho agradável, próprio para crianças. Sabe aquele perfumezinho mais popular da Johnson & Johnson para bebês? Aquele da embalagemzinha verde, que eu nunca sei o nome. Acho que toda mãe aqui conhece, né? Pronto. Parece muito com aquele cheirinho de bebê, aquele cheirinho da Johnson & Johnson, só que é mais suave. Significa que Jesus logo cedo foi uma criança cheirosa. Então, os parentes de Maria, os parentes de José, os amigos da família que iam visitar o menino Jesus, quando colocavam ele no braço, sentiam: como ele está cheiroso. E não tem coisa melhor do que uma criança, né? Botar uma criança bonitinha e cheirosinha no braço, né?
e brincar com ela um pouquinho e depois devolver para os pais, quando ela começar a chorar, né? Jesus recebeu como presente incenso e mirra. Ele era cheirosinho, era um menino cheirosinho. Em sexto lugar, uma mulher pecadora chamada Maria derramou perfume caríssimo aos pés de Jesus. E essa história aparece nos 4 evangelhos. Alguns estudiosos do Novo Testamento dizem que a história mencionada em João, capítulo 12, não é a mesma história que Mateus, Marcos e Lucas mencionam, mas eu discordo deles. Em Lucas 7, versos 37 e 38, diz o seguinte: E havia uma mulher pecadora na cidade. Quando soube que Jesus estava à mesa, na casa do fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com perfume, e pondo-se atrás dele, e chorando aos seus pés, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas, e a enxugá-los com os cabelos, e beijava-lhe os pés, e derramava o perfume sobre eles. Irmãos, eu quero que vocês imaginem o que aconteceu ali. O fato da Bíblia dizer que essa mulher era pecadora, muitos acham que ela era uma prostituta, e não tem nada a ver. A Bíblia não mostra que ela era, qual era o tipo de pecado que ela praticava. Se a Bíblia mencionasse que eu ou vocês aqui fizéssemos isso, podia dizer a mesma coisa. Um homem pecador chegou aos pés de Jesus, beijou os pés dele. Ou uma mulher pecadora fez a mesma coisa, porque nós somos pecadores. Foi isso. Muitos acham que essa mulher era Maria Madalena, e que Maria Madalena era uma prostituta. Não tem nada a ver também. Ela não era Maria Madalena, ela era Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Essa mulher aqui. E Maria Madalena nunca foi prostituta, como a gente vê nos filmes por aí. Aquela mulher apanhada em adultério, mencionada em João capítulo 8, do verso 1 ao verso 11, que as pessoas querem apedrejá-la, também não é Maria Madalena. Isso é lenda que o povo foi criando. O texto não diz o nome daquela mulher. O fato é que essa mulher fez algo interessante, porque 2 evangelhos dizem que ela chegou e derramou perfume na cabeça de Jesus. Outros 2 evangelhos, como Lucas, por exemplo, diz que ela derramou perfume nos pés de Jesus. E agora, como é que a gente resolve isso? Naquela época, Davi, Pedro, naquela época, as pessoas não comiam sentados à mesa como vocês estão sentados agora. Elas reclinavam a mesa. Era uma mesa baixinha. Só nas casas grandes, nos palácios, é que tinha mesas grandes e cadeiras para as pessoas sentarem. Então Jesus estava reclinado à mesa, praticamente deitado. Eles se apoiavam sobre o braço direito e comiam com a mão esquerda. Pegavam a comida com a mão esquerda. Então, os pés de todos estavam para fora. Essa mulher não entrou debaixo da mesa e foi derramando perfume nos pés de Jesus. Não, ela nem precisou. Os pés de Jesus estavam para fora, longe da mesa. Então ela teve fácil acesso. O mais provável que tenha acontecido é que ela tenha chegado na casa de Simão, o ex-leproso, um fariseu, derramado um pouquinho de perfume na cabeça de Jesus, porque o texto diz que Jesus reclamou, porque o fariseu não derramou óleo na cabeça dele quando ele chegou na casa do fariseu, o que era o costume da época. Então ela derramou um pouquinho de perfume na cabeça de Jesus e depois foi para os pés de Jesus. Mas tem mais coisa que serve para nós hoje. Alabastro é uma pedra. Esse vaso de alabastro não era um vaso desses que a gente tem em casa, imenso. Era um frasco de perfume, mais ou menos assim, com uns 15 centímetros. É uma pedra semi-transparente, não é igual ao nosso vidro.
É semi-transparente. Vocês depois podem pesquisar na internet. Tem imagens de alabastro. E aí quando botam um líquido dentro, dá para ver a cor do líquido. E o texto bíblico diz que o valor daquele perfume era o valor de um ano de trabalho. Então aquele perfume é como se custasse mais ou menos para nós hoje 13 mil reais. 13 mil reais, vamos imaginar, em 12 salários mínimos, mais ou menos 13 mil reais. Já imaginou um perfume que custa 13 mil reais chegar e derramar nos pés de Jesus? É por isso que Judas Iscariotes ficou revoltado, né? Ele começou a cochichar: que absurdo, que desperdício, podia pegar esse dinheiro aí e dar para os pobres. Ele não estava preocupado com os pobres não, irmãos. Estava preocupado com o bolso dele, porque ele já era acostumado a roubar. Ele era o tesoureiro do ministério de Jesus e era ladrão. Esse texto mostra tantas lições preciosas para nós. A primeira delas é que quanto mais a gente dá para Deus, mais a gente recebe em troca. Porque ela derramou o perfume caríssimo e enxugou com seus próprios cabelos. Só Jesus e ela ficaram tão cheirosos naquela noite. Quando ela saiu, o seu cabelo estava cheiroso. Talvez no dia seguinte, no outro ainda estivesse tão cheiroso. Imagina um perfume de 13 mil reais. Você toma banho e o cheiro não sai. Segundo lugar, o nosso melhor deve ser dado para Deus, sempre. Sempre. Terceiro lugar, embora todos tenham sentido naquele lugar aquele cheiro agradável daquele perfume caríssimo, só ela beijou os pés de Cristo. E às vezes é assim conosco na igreja, irmãos. Todos estão ouvindo o sermão, todos estão cantando hinos, todos estão batendo palmas, todos estão ofertando, mas parece que nem todos estão ligados em Deus, nem todos estão recebendo da parte de Deus. Às vezes o corpo está aqui, nesse templo, mas a cabeça está no time de futebol que ganhou, que perdeu, está nas preocupações de amanhã, que eu tenho que acordar cedo, isso e aquilo outro, e pagar a conta. Irmãos, será que a gente não pode dedicar um tempo para se ajoelhar, beijar os pés de Cristo? Hoje a gente não tem mais esse privilégio, literalmente, mas figurativamente, nos dedicar inteiramente a prestar um culto a Deus. Eu tenho pena de quem vem para a igreja e fica no WhatsApp. Aqui não acontece, né? É muito raro. Tem pouca gente, eu vejo, mas eu tenho pena, que é uma oportunidade, como que ele disse, que pode ser a última da nossa vida, e a gente está jogando conversa fora, conversa fiada no WhatsApp, em vez de conversar com Deus. Uma vez eu estava dando aula no seminário, e eu não ligo que os meus alunos usem a internet enquanto estou dando aula. Eu não ligo, mas eu dou aviso. Eu digo: olha, eu não ligo que vocês usem a internet. Às vezes até peço, dá uma bugada aí, não é que nem no culto da quinta, né? Às vezes eu peço, dá uma olhada aí, como é que é o nome do camarada mesmo, ajuda na pesquisa. Mas eu digo, se vocês vêm para o seminário, pagam uma mensalidade de R$350, eu particularmente acho uma burrice, porque com um pacote de dados de R$350, você usa a internet muito melhor em casa, e sem nenhum professor para lhe perturbar. Agora, eu vou ganhar a mesma coisa. Vocês usando a internet, eu digo para os meus, já disse para uma turma minha, vocês usando a internet, prestando ou não prestando atenção na aula. E outra coisa, eu estou aprendendo mais. E cada vez que a gente repete aquilo, a gente aprende mais, fixa mais na nossa mente. E uma vez eu estava dando aula, de repente, por certo a aula devia estar muito ruim, né? Mas, quando eu olhei, todos os alunos estavam olhando ali, no celular. E eu parei de falar, me calei, esperei um momento. Daqui a pouco um olhou para mim, se constrangeu, o outro.
Eu disse: se vocês quiserem, eu me retiro e vocês continuam com suas conversas no WhatsApp. Não quero atrapalhar ninguém. Mas se vocês forem ficar aqui, eu quero que vocês prestem atenção. E nunca mais precisei repreender a turma. Não tenha criança lá, irmãos. Não tenha criança lá. Eu disse: se é algo urgente, saia da sala, acene para mim, ou não acene, mas saia, ligue, tenha com algum parente no hospital, tem alguma coisa para resolver, vá lá fora e ligue e resolva. Sétimo lugar, sétimo exemplo, o discípulo amado, João, sentiu o cheiro de Jesus mais de perto. Eles jantavam, eles se alimentavam assim, meio que deitados. É por isso que o discípulo amado pôde reclinar a cabeça no peito de Jesus. Ele se afastou um pouquinho assim, encostou a nuca no peito de Jesus e perguntou: Senhor, serei eu o discípulo a trair, Em João 13, do 23 ao 25 diz: perto de Jesus estava sentado, na verdade reclinado, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, aquele a quem Jesus amava mais, ou aquele com quem Jesus tinha maior intimidade. Então Simão Pedro, eu dou muito valor a Pedro, olha o que ele fez. Fez-lhe sinal pedindo: pergunta-lhe de quem ele está falando. Pedro olhou para João e fez assim, mais ou menos assim, E aí o discípulo, inclinando-se para Jesus, perguntou: Senhor, quem é? E ali João sentiu o cheiro de Jesus mais de perto. Sentiu o cheiro de Deus. Imagina andar com Jesus, ouvir a voz de Jesus, sentir o cheiro dele. Em oitavo lugar, algumas mulheres levaram essências aromáticas para o túmulo de Jesus quando ele estava morto. Lucas 24, versos 1 e 2 diz: no primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro, levando as essências aromáticas que haviam preparado, e encontraram a pedra do sepulcro removida. Como as mulheres costumam ser mais caprichosas com essas coisas do que os homens, elas foram no terceiro dia levar essências aromáticas para que o túmulo de Jesus ficasse cheiroso. Só que ele já havia ressuscitado. Em nono lugar, Deus considera as ofertas missionárias como um aroma suave e agradável para Ele. Cada vez que vocês ofertam, irmãos, para a obra de Deus, de coração alegre, cada vez que vocês dizimam, Deus recebe isso. Em Filipenses 4,18, Paulo escreveu o seguinte: mas tenho tudo, até em excesso, tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito o que enviastes, como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Deus não precisa de dinheiro, todo mundo sabe disso, mas a obra de Deus precisa de dinheiro. E a igreja é o corpo de Cristo. Quando Paulo estava perseguindo a igreja, sem saber, ele estava perseguindo o próprio Cristo, Então, quando ofertamos para a igreja, para o corpo de Cristo, Deus recebe aquele dinheiro com uma oferta, com um cheiro agradável. Quer fazer Deus se sentir feliz? Adore, até ofertando. 10º lugar, Deus recebe as orações dos crentes com um aroma suave. Em Apocalipse 8, versos 4 e 5, diz o seguinte: da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso junto com as orações dos santos. Em seguida, o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. As orações dos santos, as orações que nós fazemos aqui na terra, são misturadas com um incenso que é continuamente oferecido a Deus no céu. E Deus recebe as nossas orações com um bom cheiro. Todo tipo de orações que nós fazemos, uma oração por outra pessoa, por nós mesmos, até uma oração de lamento. Senhor, até quando? Como os salmistas fizeram algumas vezes.
Deus recebe de bom grado as nossas orações, irmãos. Para concluir, o olfato faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa vida para que tenhamos uma experiência melhor de vida aqui nessa terra. E também diz muito sobre a nossa boa relação com Deus. Como tem sido nossa vida diante de Deus? Se temos vivido de maneira digna do Evangelho, em comunhão com Deus e com os irmãos, nossa vida tem exalado o bom perfume de Cristo. Se nós temos vivido de qualquer maneira, sem santidade, a tendência é que a podridão vá tomando conta aos poucos. Então, não leia a Bíblia hoje, não lerei a Bíblia amanhã, terça-feira também não, e aí a podridão vai tomando conta da nossa alma. Deus espera que nossa experiência religiosa seja algo agradável, tal como um bom perfume, e que não chegue mal, como um odor desagradável. Como tem sido nossa relação com os irmãos? Como um bom perfume que atrai pessoas, ou como um mau cheiro que as afasta de nós? Nossas atitudes são semelhantes ao cheiro que sentimos e que exalamos. Damos graças a Deus pelo privilégio de conseguir distinguir entre os mais diversos odores, os mais diversos cheiros. Deus nos criou para desfrutarmos da criação e de todos os bons prazeres, e todos os prazeres deste mundo de maneira santa. Ele também relaciona a comunhão com Ele mesmo, com questões que qualquer criança consegue entender, como o olfato, o cheiro, pois deseja se comunicar conosco de maneira clara e agradável. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor amado, louvado seja o Teu nome. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela diz que nós somos o bom aroma de Cristo Jesus. Nós exalamos esse bom aroma, o perfume de Cristo, por onde Ele quer que nós passemos. Pai, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a sermos realmente essas fiéis testemunhas Tuas, Senhor. Pai, que a Tua palavra fique na nossa mente durante essa semana, que meditemos continuamente nela, e que o Senhor nos ajude a sermos melhores cristãos a cada dia, em nome de Jesus. Amém.